Eu ainda não consegui sair de Apocalipse capítulo 1, versículos 4, 5 e 6. A Bíblia diz, parte 3. A Bíblia diz o retorno. Olha esse texto de Apocalipse 1, 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz. A vocês graça e paz. Queridos, algo que nós aprendemos no retiro, eu posso compartilhar um pouquinho com a igreja, vocês que foram lá, posso, né? Aperte o cinto para você não cair da cadeira. A Bíblia é um espírito. Deixa eu repetir. A Bíblia é um espírito. Abra para mim, por gentileza, João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. O Espírito faz o quê? Vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são... A palavra dele é o quê? A palavra dele é o quê? A palavra dele é o quê? Espírito e vida. Por isso que quando você começar a ler a Bíblia, você precisa conversar com a Bíblia, interagir com a Bíblia. A Bíblia tem uma personalidade. E o Espírito da palavra, voltando ao Apocalipse capítulo 1, o Espírito da palavra está dizendo: a vocês graça e paz. É para você, graça e paz. Amém. Quando você toma uma escolha em paz, você acerta. Quando você faz uma escolha não na paz, no conflito, você erra. E a Bíblia está dizendo: a você graça e paz. Aleluia. Receba. Não entenda, receba. Creia. Olha a sequência do versículo. Da parte daquele que é. Quem é que está dando graça e paz a você? Aquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Querido, o pessoal do retiro aprendeu o que significa primogênito dentre os mortos. Quem imagina que o primogênito dentre os mortos significa que Jesus ressuscitou? Quem acha que é isso, levanta a mão. Agora ficaram com medo. Não, não é. Aqui não está falando da ressurreição de Jesus. Porque Lázaro ressuscitou e morreu. Não está falando da ressurreição. É algo mais sublime. Mas deixa para lá, vamos para frente aqui. O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, nos libertou de todos os nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu, nos estabeleceu reino, reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória, a Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém, amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. O soberano dos reis da terra. Ele é o rei dos reis. Quem são os reis no plural? Nós, eu, você. Estrelas, reis. Você ainda se lembra? Diga para a pessoa que está do seu lado: não esqueça, você é uma estrela. Para a pessoa que está do outro lado: você também é uma estrela. A Bíblia diz que nós somos reis. E Ele é o soberano dos reis. Deixa eu explicar melhor para você. Esse texto está dizendo que Ele é o rei, nós somos os reis. Isso implica em um relacionamento entre Ele e nós.
Para Ele ser o meu Rei soberano, significa que eu tenho que cultivar, estabelecer um relacionamento com Ele. Ele comigo, eu com Ele, Ele comigo, eu com Ele. Aí Ele diz: eu sou o seu soberano, eu sou o seu rei. A grande questão é: existem reis que estão alinhados com o soberano rei Jesus e se relacionam com Ele de uma forma esplêndida. Mas existem reis que não estão alinhados com a vontade dEle, e o relacionamento, como dizem os jovens aí, né, é meio embaçado, meio truncado, meio difícil. Essa falta de intimidade, essa falta de relacionamento, um fala uma coisa, outro entende outra, outro entende outra. O soberano dos reis da terra. Eu quero ministrar ao seu coração o ajuste necessário, o ajuste para a perfeição do seu relacionamento com este soberano. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós aquele sentimento. Eu gosto da versão que diz: tende em vós o mesmo sentimento. Alguém tem essa versão aí? Tende em vós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que houve, que existe também em Cristo Jesus. Eu e você precisamos ter um mesmo sentimento. Ele é o Rei soberano, eu e você somos reis. Para este relacionamento ser perfeito, precisamos ter o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que há em Cristo Jesus. A palavra sentimento no grego é phironeo, que significa entendimento, mesmo pensar, a mesma batida de coração, juntos. Tum, 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 tum. Mesmo sentimento. Legal, né? Se fizer o eletrocardiograma em você e nele, as batidas são iguais, mesmo compasso. Tum, 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 tum. Você não está entendendo. Esse texto está dizendo que você tem que ter o mesmo coração dele. Não. A Bíblia está dizendo que você tem que ter um só coração com Ele. Uau! Graças a Deus. Agora eu tenho uma pergunta importante a fazer. O que é que produz? O sentimento é um fruto, é um resultado. O que é que produz o sentimento? O que é que produz o sentimento? Para alcançarmos os mesmos sentimentos, nós precisamos saber o que produz os sentimentos. Sabe o que produz os sentimentos? São os pensamentos. Os pensamentos que produzem sentimentos, que levam aos sentimentos. Se eu tenho pensamentos bons, os sentimentos são bons. Se eu tenho pensamentos ruins, os sentimentos são ruins. Então, para eu ter o mesmo sentimento, para que eu tenha o mesmo latir del coração, eu tenho que ter o mesmo pensamento. O mesmo pensamento. Agora, o que é que produz pensamento? Imaginemos aqui, eu estou aqui, eu represento sentimento. Aqui na minha mão esquerda, o pensamento produz sentimento. Mas antes do pensamento, algo produz o pensamento. O que é que produz pensamento? Palavras. Palavras produzem pensamentos que produzem sentimentos. Palavras. Além das palavras, imagens também geram, produzem pensamentos. Palavras e imagens.
Os pensamentos são produzidos através do que ouvimos e através do que vemos. Digam todos, por gentileza. Palavras e imagens produzem pensamentos. Uma vez mais. Palavras e imagens produzem pensamentos. Estes pensamentos produzem sentimentos. Agora aqui na minha mão direita. O sentimento me leva a quê? O sentimento me leva a uma decisão, a minha atitude. E a minha atitude, a minha decisão, me leva ao meu destino. Aleluia. 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 Destino é resultado do seu sentimento. Ou destino é resultado do seu pensamento. Ou destino é resultado daquilo que você está ouvindo. Ou destino é resultado daquilo que você está vendo. O que é que você anda vendo e ouvindo? Os pensamentos formam um pivô, uma coluna. Os pensamentos constroem dentro de nós, uma coluna. E a Bíblia chama isso de fortaleza. Uma fortaleza. E esta fortaleza, esse pensamento estruturado, construído, rejeita a palavra de Deus. Ela se coloca de uma forma tão altiva. Não, eu penso diferente. Não, eu não vejo assim. Eu tenho meu próprio raciocínio, pastor, sabe? Eu vejo a vida do meu jeito. Os pensamentos são extremamente importantes, porque eles produzem sentimentos e nos levam às nossas escolhas, nossas atitudes. Não podemos mudar o nosso destino sem antes mudar os nossos pensamentos. Para você alcançar em qualquer área da sua vida um destino exitoso, vitorioso, você precisa mudar o seu pensamento. Os pensamentos são tão poderosos que determinam quem somos hoje e quem seremos amanhã. Porque hoje eu sou fruto do que eu pensei ontem. Amanhã eu serei resultado fruto do que eu estou pensando hoje. Pio, eu achei que o culpado era minha esposa. Não. Achei que o culpado era meu esposo. Também não. Achei que o culpado era o Collor. Também não. Mas eu achei que o culpado era o diabo. Também não. Você não é vítima. O que são pensamentos, Pio? Pensamentos são figuras, são quadros construídos em nossas mentes. Pensamentos são figuras lógicas, quadros lógicos, sequenciais, estruturados na nossa mente. Figuras que constroem possibilidades ou impossibilidades. Figuras que constroem vitórias ou derrotas.
Os pensamentos afetam nossos sentimentos, as nossas emoções, porque os pensamentos criam liberdade ou prisões. Os pensamentos criam possibilidades novas, possibilidades criativas, ou os pensamentos criam impossibilidade, derrota, não vai dar certo. Você sempre crê, sempre, que vai dar certo ou que não vai dar certo, mas você crê. Não podemos mudar nossas vidas a não ser que mudemos nossos pensamentos. Mas lembre-se, imagens e palavras constroem pensamentos. Deus nos ensina que as imagens produzem pensamentos. E Ele fala sobre o poder das imagens na nossa mente. Por exemplo, ao prometer a Abraão que ele seria pai de multidões. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis 15, 5. Levando Abrão para fora da sua tenda, levando-o para fora, disse-lhe: olhe, veja, olhe, veja, tenha esta imagem. Olha, veja, cria um quadro na sua mente. Olha, veja, olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será. Ele está dizendo, do jeito que você está vendo, assim será. Será exatamente como o quadro que você está montando na sua mente. Exatamente, assim será. Assim será. Assim será. Deus instiga. Deus, Ele atiça Abraão. Abraão, veja. Olhe. Veja, olhe, perceba. Com isso a Bíblia está nos ensinando o que nós vemos. A imagem que construímos na nossa mente é de fundamental importância, pois vai criar pensamentos, vai criar uma mentalidade. Inclusive quando isso toma dimensões coletivas, a sociologia chama isso de cultura. Quando várias pessoas começam a ver o mesmo quadro, ter a mesma imagem, uma cidade, um estado, uma nação, isso é uma cultura. Veja, Abraão, há poder na imagem que criamos em nossa mente. Mais uma vez uma reflexão. O que você anda vendo? Que imagens você tem construído na sua mente? Aleluia. Aleluia. Josué, eu ministrei ontem à noite no retiro esse pedacinho aqui. Josué capítulo 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué, na outra versão, por gentileza. Então disse o Senhor a Josué: olha, veja, entrego na tua mão Jericó, o seu rei, os seus homens valorosos, os seus guerreiros valorosos, os seus valentes. Olha, Josué, veja, Josué. Olha, Josué. Josué começa a olhar, começa a criar uma imagem na sua mente. Veja, eu estou entregando a cidade de Jericó nas tuas mãos. Veja isso, veja, veja. Josué, comece a ver o rei de Jericó vindo se prostrar diante de você. Veja, veja os soldados, os valentes,
se prostrando diante de você e dos seus soldados, Josué. Josué, veja isso, olhe assim, enxergue assim, veja assim, e assim será. Aleluia. Oh, rababababachá. Sabe por quê? Olha o que o Josué estava vendo. O versículo 1. Olha o versículo 1, 6:1. Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Os historiadores dizem que as muralhas de Jericó tinham 6 metros, 10 metros de espessura. Alguns lugares 12 metros de altura. Tinham casas edificadas em cima das muralhas. Tinham ruas, passavam as carroças, as carruagens, passavam sobre as muralhas de Jericó. Josué, como um comandante, um general, um estrategista, ele começa a avaliar, começa a olhar Jericó. Ele percebe que as suas portas eram portas de ferro, eram portas fortíssimas. Ele percebe que Jericó era uma fortaleza inexpugnável, impenetrável. E Josué começa a pensar e ver Jericó, olhar Jericó, a dificuldade, a luta, as impossibilidades. Ele começou a ver a confiança dos soldados andando sobre as muralhas, sorridentes, felizes, com arcos, flechas, com equipamentos de guerra daquela época, todos altivos, seguros de si. Era isso que ele estava olhando. Era exatamente isso que ele está vendo. E Deus chega e diz: Josué, olha, veja. Eu vou pintar um quadro para você. Josué, preste atenção. Josué, preste atenção, Josué. Ele, sim senhor. Pois não. Olha, comece a ver as muralhas ruindo. Comece a ver as muralhas sendo despedaçadas. Comece a ver as portas sendo derrubadas. Comece a ver aqueles soldados altivos tremendo. Comece a ver o rei vindo e se prostrando diante de você. Comece a ver eles vindo e trazendo as riquezas daquela cidade e depositando aos seus pés. Comece a ver este quadro, Josué, porque ao ver esse quadro, isso vai gerar um sentimento. E gerando um sentimento, você vai ter uma atitude de quem vence, de quem conquista, de quem alcança, de quem rompe, de quem obtém aquilo que aos olhos naturais é impossível de obter. Aleluia. Prepare o seu melhor. Aleluia, o seu melhor, glória a Deus. Prepare aí. Deixa eu explicar melhor. Vou explicar melhor. Deus estava dizendo: Josué. Josué. Fala, Senhor. As circunstâncias são mentirosas. Por isso, queridos, Ele é o soberano dos reis, o rei dos reis. Nós somos os reis. Quando a gente chega e conversa com Ele algumas coisas, Ele diz: eu não estou entendendo o que você está falando. Eu não entendo. O que você está falando, Pio? O que você está falando? Não, Senhor, estou com um problema, estou com uma luta. Jericó está fechada, Jericó é inexpugnável. O que você está falando? Eu não sei o que você está falando. Você está dizendo que a circunstância é verdade e que a fé é mentira? É isso que você está dizendo? Queridos, as circunstâncias não alteram a nossa fé. A nossa fé altera as circunstâncias. Veja.
Olhe. Pay attention, please. Foque. Aleluia. O que os seus pensamentos andam dizendo nesses dias para você? Em relação à família. Em relação ao emprego. O que os seus pensamentos andam falando para você? Lembre-se que as palavras e o que vemos constroem imagens em nossas imaginações. O que o médico disse? Você não vai andar mais. Você vai ter que conviver com essa dor pelo resto da sua vida. Você não tem cura. A sua saúde vai piorar. O que o seu administrador, seu contador está falando da sua empresa? Sua empresa não tem jeito. Ela vai fechar. Você não terá dinheiro suficiente este mês. O que você está ouvindo? O que é que você está vendo? Qual é a figura que você tem do seu casamento? Minha irmã, não adianta pensar em outro homem. Meu irmão, não adianta pensar em outra mulher. Que imagem tem ocupado a sua mente? Qual é a figura que você tem sobre o seu trabalho? Ah, meu trabalho é difícil, o mercado é recessivo, eu escolhi a profissão errada. Qual é a imagem que você tem? Qual é a figura que você tem sobre o seu ministério? Sobre você como apacentador, você como coordenador, você como líder. Qual é a figura que você tem? Ah, é pesado, ah, é cansado. Qual é a imagem, a figura que você tem dos seus liderados, das suas ovelhas? Qual é a figura que você tem sobre Deus? Nem Deus escapa. E a figura que você tem sobre a igreja? E a figura que você tem sobre os seus pastores? A figura que você tem sobre os seus pastores? Isso produz um sentimento. Eu fui pregar numa igreja, nossa igreja. Aí depois de umas 2 semanas o pastor disse, um casal disse que vai deixar a igreja. Mas por quê? Não, porque, falou assim, imagina, olha o carro desse cara. Vou ficar aqui dando dízimo e oferta para esse cara andar em carro de 200, 300 mil reais? Imagina. E eu falei para ele, e você disse que somos nós que colocamos dinheiro na sua igreja? A sua igreja nunca colocou um centavo aqui na sede? Não, eu não disse. Ah, deveria ter dito. Eu falei, você disse para ele, é o seguinte, se você tivesse que fazer um tratamento de emagrecimento, você não conhece o médico, você marca uma consulta, aí você chega lá, encontra um médico de 200 quilos, ele vai ensinar você a emagrecer. Você pagaria consulta para esse camarada? Hã? Ou se você fosse fazer um tratamento estético dentário, chega lá, o dentista dá um sorriso.
sentaria na cadeira dele para ele tratar os seus dentes? E se você vai numa igreja onde o pastor, você ouviria a mensagem desse cara? Se não funciona na vida dele, como vai funcionar na vida dos membros? Aleluia. Ainda mais que a Bíblia diz que o óleo, ele desce da cabeça para o corpo. Se não tem óleo na cabeça, o corpo vai receber algum óleo? Não. Que imagem nós fazemos? Que imagem você faz sobre você mesmo? Esses dias atrás, o Stachon mostrou para mim um clipezinho, um videozinho de um comercial, de uma propaganda. Ele disse que explodiu aí no YouTube, nesses meios todos. Genial, genial. Escolheram, sei lá, 4, 5 mulheres, 6 mulheres, e disseram: olha, aqui tem um produto, você vai colocar aqui no seu braço, e essa substância vai sendo absorvida pela sua pele, pelo seu organismo, paulatinamente. Isso vai gerar em você um bem-estar. Isso vai gerar em você uma felicidade, uma alegria. Isso vai gerar em você um descanso. Isso, ok? Ok. E deram o produto para as mulheres. Só que as mulheres tinham que gravar, filmar, pela manhã, como que elas sentiam. Elas tinham que fazer uma reportagem para si mesma. Pegava o iPhone, alguma coisa assim, e falava para ela. Depois à tarde. Aí elas vão gravando e vão, depois montaram, né? E publicaram essas gravações. Uma dizia: eu me sinto mais linda. O dia hoje está bonito. Eu vou passear. Olha, as rugas já estão saindo daqui. Olha, o meu olhar está mais lindo. Olha, a minha pele está, olha. E todas, depois de um determinado tempo, chamaram as mulheres. Disseram: vem cá, como que você está? Eu me sinto melhor, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, eu me sinto aquilo outro. Deixa eu revelar para você agora o produto, a substância que você está usando. A hora que ela pegou a caixinha, estava escrito: não contém nada. A hora que as mulheres pegaram aquela caixinha, olharam assim, algumas fizeram assim, começaram a chorar e disseram: era a imagem que eu estava construindo de mim mesma. Que imagem que você tem de você mesmo? Lembre que o nosso ponto nós somos reis e temos que fazer contato com o soberano. Este contato precisa estar alinhado com o mesmo sentimento dele. Tende em vós o mesmo sentimento que ele tem. O sentimento é produzido por pensamentos. Pensamentos são produzidos por palavras e por imagens. O nosso exercício, a nossa tarefa aqui é ter o mesmo sentimento que o nosso soberano Jesus tem. Aleluia. Jesus declara, já vemos o texto: as palavras que eu estou dizendo para você, essas palavras são espírito e vida. Ouça isso: Deus não fará nada até que você veja. Porque aquilo que você enxergar é aquilo que você vai pensar. Aquilo que você pensar é aquilo que você vai sentir. A hora que os nossos sentimentos se alinharem com o sentimento dele, um só coração,
Uma só batida cardíaca. Tum, tum, tum. Aí, queridos, não existe limites para nós. Não existe impossibilidades. Não existem barreiras. Não existem adversidades. Porque nós teremos o mesmo sentimento que Ele tem. E Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Diante dele se prostra todo o joelho. Diante dele se prostra Satanás e seus demônios. Diante dele se prostra Jericó. Jericó é um tipo. Jericó é a figura do mundo. E Josué é uma figura de Jesus. Por isso que ele diz: tira as sandálias. Porque quem andava descalço era servo. E ele se fez servo para poder conquistar Jericó. Porque o que você vê produz pensamentos. Os pensamentos produzem sentimentos. Sentimentos, atitudes. Atitudes, destino. Tem um filósofo chinês, Liang Funpio, que diz assim: o que você pensa... O que você pensa sobre uma pessoa determina como você a trata. Deixa eu explicar melhor. É filosófico, viu? O que você pensa de uma pessoa determina como você vai tratar essa pessoa. Deixa eu explicar melhor. Esta pessoa não necessariamente é isto, mas é a imagem que você fez dela. Eu quero encerrar, não quero cansar vocês, porque senão eu me empolgo, fico a noite toda aqui. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, estão encerrando, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Outra versão diz: seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Porque tendo estes pensamentos, teremos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Queridos, como isso é poderoso. Ouça isso. Eu já quero fechar, mas ouça isso. Se você não tivesse o poder de controlar os seus pensamentos, a Bíblia lhe diria sobre o que você deve pensar? Não. Mas ela diz: pense nisto, porque você tem poder para controlar os seus pensamentos. Deus lhe pediria ou nos pediria algo impossível? Não. Foi Deus quem nos criou. Por isso Ele sabe que você pode controlar os seus pensamentos. Ele diz: pense nisso. Novamente o texto de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, vamos ler juntos? Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aleluia. Ou seja, o nosso soberano Rei está dizendo para nós, lembra?
A palavra é um espírito. A palavra está dizendo: discipline a sua mente. A palavra está dizendo: escolha o que você quer pensar. Aí está a diferença entre quem vence e quem é derrotado. Tem algumas pessoas, alguns irmãos que deixa tudo entrar na sua mente. Algumas coisas que alguém tenta contar para mim, começa a contar, irmão, não me interessa. Olha, desculpa, eu não quero saber. Não quero saber. Crentes que gastam mais tempo na frente de Facebook, fez isso, fez aquilo, e menos tempo na palavra. A sua mente se enche do quê? Alguns dizem: eu não sou responsável sobre o que habita na minha mente. Você é responsável, sim. Sim, você é. A Bíblia diz: nisso pensai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como eu disse, hoje somos resultado dos nossos pensamentos de ontem. Quem coloca limitações nas nossas conquistas são os nossos pensamentos. Por isso que a palavra de Deus diz: nós temos a mente de Cristo. Eu não cheguei nem na metade do meu sermão, mas se Deus permitir, outro dia a gente avança. Que existe o pensamento humano, existe o pensamento espiritual, existe o pensamento romano, existe o pensamento judaico, existe o pensamento grego. Várias áreas que precisamos andar e entender e conhecer e perscrutar. Mas eu quero deixar para você este pensamento. Veja, essa é uma palavra profética sobre a sua vida. Veja, eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Veja, o que é Jericó? É algo que Deus tem prometido para você e está fechado, quase que impossível de alcançar. Talvez um contrato, talvez um trabalho, talvez uma propriedade, não sei. Algo que você olha e diz: não tem como. E Deus está dizendo para você, o Espírito da palavra está dizendo para você: veja, eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Veja, olhe. Aleluia. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, é uma honra imensa estar diante de uma plateia, um auditório tão seleto. Reis e sacerdotes. Senhor, pessoas que têm da parte do Senhor promessas como esta. Olha, veja, eu entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei, os seus valentes, os seus soldados. Nada poderá resistir você. Deus, obrigado. Que possamos entender a centralidade, a importância dos quadros, das imagens que construímos na nossa mente. Pai, que entendamos isso e que possamos dar a Ti o louvor, a glória, a honra para sempre. Não há glória em outro além de Ti. Adore ao Senhor, cante de todo o coração. Magnificou, Tu somente és digno, e brilha tão forte como
há glória em outro além de ti. Magnificou, tu somente és digno. Quem brilhará tão forte como tu? Magnificou, Jesus magnificou. Aos corações, tu és mais do que eu poderia imaginar, mais perto do que os olhos podem ver. Tu és magnificou, tu somente és santo, não há glória em outro além de ti. Magnificou, tu somente és digno. Quem brilhará tão forte como tu? Magnificou, Jesus magnificou. Mais perto do que os olhos podem ver, derramamos nossa vida em tua